geral, o ser humano está sempre muito atento à sua saúde física. Nós estamos sempre observando o que acontece ao nosso organismo porque nós tememos pela nossa vida. Com o cristão não é diferente, mas ademais dessa preocupação, nós fomos ensinados a vigiar acerca da nossa saúde espiritual, o que é realmente, de fato, muito importante. Mas nós não aprendemos a cuidar da nossa saúde psicoemocional, que, como nós vamos ver até o final desse vídeo, é o que vai determinar o nível da nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Infelizmente, a educação humana consiste numa desvalorização acerca dos aspectos psicológicos e emocionais. E no meio cristão não é diferente. Não são poucas as vezes que nós ouvimos ou falamos frases do tipo: isso é frescura, isso não é nada. Se você buscasse uma ocupação, provavelmente você não estaria sentindo ou pensando tal coisa. E é por meio desse tipo de falar que nós vamos aprendendo a nos calar. Nós silenciamos dores, silenciamos traumas, silenciamos sonhos, desejos, inclinações pecaminosas, mas principalmente nós silenciamos as nossas verdades. Nós estamos aqui tratando de úlceras, de gastrites, de enxaquecas, torcicolos, entre outras enfermidades físicas. Nós estamos muitas vezes nos revolvendo nos mesmos hábitos pecaminosos, quando muito provavelmente tanto essas inclinações pecaminosas quanto as enfermidades físicas não existiriam se nós tivéssemos sido ensinados a fazer uma autoanálise constante à luz de Cristo, à luz das Escrituras, confessando para o Senhor esses pecados, mas também conversando com Ele acerca das nossas dificuldades e fraquezas. Mas não é somente isso. Se nós tivéssemos encontrado no seio do nosso lar a esfera de confiança e de segurança suficientes para que nós pudéssemos confessar o que há de mais sombrio no nosso interior, nós muito provavelmente já estaríamos nessa caminhada em busca da cura da angústia interior que há em cada um de nós. A falta de educação psicoemocional associada a esse silêncio torna favorável o quadro que nós estamos vendo hoje, em que nós seguimos adoecidos e adoecendo aos demais. E é com a intenção de compartilhar um pouco mais sobre esse tema que nós estamos lançando essa série Psique Humana em Busca da Cura. A nossa intenção não é fazer abordagem psicológica ou psicanalítica, mas é lançar um olhar sobre a psique humana desde o ponto de vista das Escrituras. O que não quer dizer que o que nós venhamos a falar aqui não tenha correlação com as várias disciplinas humanas, porque quando uma ciência chega ao ápice de um descobrimento, de uma verdade, na verdade ela está chegando ao lugar que as Escrituras já nos mostram há muito tempo. O homem, quer ele saiba ou não, o homem comum ou um pesquisador, quando busca a verdade, ele busca por Deus. E no vídeo de hoje, nós vamos compartilhar um pouco acerca da relação entre a salvação completa e a saúde psicoemocional. Talvez você se pergunte o que é que tem que ver uma coisa com a outra. E nós podemos começar por uma advertência muito clara nas Escrituras. Na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele roga o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo não está dizendo apenas que nós somos um ser tripartido, que nós temos um corpo físico, um corpo psicológico, um corpo espiritual, mas que quando o Senhor Jesus voltar, Ele quer encontrar essas três partes irrepreensíveis. A palavra irrepreensível do grego é anêmpetos, que significa encontrar de modo que não haja motivo para censura. Então, perceba o quadro. Nós estamos aqui correndo a nossa carreira espiritual. Nós estamos buscando amadurecimento e crescimento espiritual. Nós estamos buscando ter saúde para servir mais tempo ao Senhor. Mas quanto tempo nós gastamos fazendo uma análise de como nós temos pensado a vida, pensado as circunstâncias, pensado as pessoas? Como que está a nossa emoção? Como que nós estamos nos comportando? Será que quando o Senhor Jesus voltar,
e encontrar uma mente tomada pela ansiedade, uma emoção oprimida, triturada e limitada, ou uma vontade compulsiva, ele vai encontrar o meu ser e o seu ser tripartido e irrepreensível? O fato é que todos nós já chegamos aqui nesse mundo adulterados, machucados, totalmente fora daquilo do projeto original. Isaías, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, ele traz um quadro muito claro acerca da condição do homem pós-queda. A versão King James ela é ainda mais clara. Diz o seguinte, a partir da 5b: de fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada são. Somente machucaduras, vergões, ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Ou seja, não existe nenhum ser humano completamente são. Mesmo aqueles que foram redimidos pelo sangue, eles precisam sim tratar tanto com a natureza herdada em Adão, quanto com aquela aprendida. E é curioso porque no capítulo 53 de Isaías, existe a afirmação de que o Senhor Jesus levou todas as nossas enfermidades. Por meio das suas feridas, nós fomos curados. Então, se o Senhor Jesus levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades, por que nós somos ainda acometidos com tantos males? E a resposta é porque, apesar de nós termos recebido essa vida divina no nosso espírito, nós ainda precisamos lidar com as distorções ocorridas com a queda na nossa alma. Com a queda em Adão, a alma humana, que seria essa parte psicológica do homem, né, o que constitui a personalidade humana, ela foi adulterada do seu funcionamento original, daquilo que o Senhor planejou. Então, algumas inversões aconteceram. A primeira delas aconteceu no que concerne a liderança do ser tripartido. O homem foi feito para ser liderado pelo espírito, mas a alma alcançou essa proeminência. A segunda inversão aconteceu na própria alma. A alma deveria ser liderada pela mente, mas a emoção sobrepujou a liderança da mente. Não bastasse os prejuízos que essas inversões causaram ao homem, foi acrescido à alma humana o veneno da serpente. Então, agora a alma humana adulterada, contaminada e sob a liderança da emoção se torna o principal fator dos muitos problemas, dos muitos prejuízos e conflitos e enfermidades que o ser humano sofre. Pensando a vida, as pessoas e as circunstâncias de uma maneira distorcida, com uma emoção limitada e uma vontade compulsiva, a alma humana opera com uma sobrecarga. E quando ela não dá conta de administrar toda essa pressão, é aí que os vários transtornos que nós conhecemos começam a operar. Mas também entra em cena o nosso corpo. É como se o corpo virasse para a alma e dissesse: tá difícil aí, você não está dando conta, manda para mim que eu te ajudo. E a alma manda para o corpo. E agora não é só a alma que está enferma, o corpo também, que seriam as famosas doenças psicossomáticas. É por isso que mesmo depois do Senhor Jesus ter levado sobre si as nossas dores, nós ainda sofremos, porque nós ainda precisamos aprender a substituir a nossa vida pela dele. Porque ele sim soube ter emoções, sem deixar que as emoções tivessem ele. Em Mateus 16, nos versículos 24 e 25, o Senhor afirma que aquele que perder a sua vida da alma, porque aqui vida do original grego é psique, ele vai encontrá-lo. É como se o Senhor Jesus estivesse falando o seguinte: se você substituir a sua psique pela minha, a sua psique flagelada pela minha elevada, você vai encontrar um caminho para viver a sua própria vida cheio de saúde. E chegando aqui, você pode me perguntar: tá, e onde é que está aí nas escrituras que um transtorno pode limitar o meu crescimento espiritual ou pode determinar a minha salvação? Em Mateus 24:12 diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como é que a iniquidade se multiplica? A iniquidade se multiplica primeiro dentro de mim, para depois se multiplicar fora de mim.
Então, quando na minha mente os pensamentos concernentes ao amanhã, com as preocupações com o amanhã, eles se avolumam, logo a ansiedade chega. E de mãos dadas com a ansiedade está a malícia, que seria um mau pensamento, um pensamento maldoso que nos levaria a duvidar da suficiência de Deus em nos nutrir, nos prover e nos sustentar daquilo que nós necessitamos. Então agora existe um cenário apropriado para que a incredulidade tome conta e depois da incredulidade toda a sorte de males que contaminam o homem. No capítulo 7 de Marcos, o Senhor Jesus afirma isso, que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. E maus desígnios aqui pode ser substituído por maus pensamentos. Então veja, a minha mente, sem a liderança do Espírito, começa a retroalimentar esses maus pensamentos, que vão se avolumando, que vão aumentando numa intensidade, num barulho que eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito falando comigo. As Escrituras afirmam que o Espírito fala conosco como se fosse um leve cício, uma leve brisa. Então, como que eu vou conseguir ouvir esse Espírito que é tão brando e tão suave, se a minha cabeça existe um tráfego tão grande de pensamentos e num volume tão alto? E se a mente não é alimentada pelo falar de Deus, pelo falar do Espírito, como é que eu vou ter fé? Já que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, segundo diz lá em Romanos 10:17. E mais ainda, como é que eu e você vamos nos livrar de ser parte daqueles que o amor vai se esfriar, se o amor não está mais sendo depositado no nosso interior? O Espírito Santo, ele é o grande comunicador da parte de Deus e ele fala ao nosso espírito. E o que ele fala dentro do nosso espírito é Deus. Ele fala Deus para dentro de nós. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que o amor é uma pessoa, é Deus. Então, se eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito, porque a minha cabeça está congestionada, logo Deus não é depositado no meu interior. É assim, a incredulidade aumenta, gradativamente o amor esfria e o meu ser tripartido vai sendo adoecido cada vez mais. Esse é um assunto muito sério, porque não diz respeito somente a mim ou a você que está aí assistindo. Isso diz respeito à saúde coletiva, à saúde da igreja, porque a saúde do todo é a saúde da unidade. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 11 ao 13, Paulo diz o seguinte: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se os nossos corações. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. A igreja em Corinto era uma igreja infantil, cheia de questões com pecados grosseiros, a ausência do amor de Cristo e devida a Cristo. E a razão dos muitos conflitos que havia ali entre aqueles irmãos é porque eles tinham uma emoção limitada. A emoção limitada limita o desenvolvimento da vida divina no nosso interior e assim compromete a edificação da Igreja de Cristo. Então, vamos fazer uma conta. Se diante da abundante palavra que você tem ouvido, recebido ao longo da sua carreira cristã, 42% dessa palavra conquistou a sua mente, mas como a nossa emoção ela é mais lenta para reagir e também para ser conquistada, essa palavra só tenha alcançado 29% da sua emoção. Quantos por cento da vida divina vai ter saturado a sua alma? Só 29%. Porque como nós vimos com a inversão dos papéis, a emoção ela tomou a liderança da alma. Assim, nós só nos comportamos, a nossa volição só reage mediante aquilo que está permeando a nossa emoção. Então veja que até para ter fé é preciso ter uma mente, uma emoção e uma volição saudável. Então, diante de tudo isso, você possa agora desejar ardentemente saber se a palavra nos dá alguma orientação de como nós podemos cultivar uma psique saudável, ou se você já se encontra no quadro patológico,
se existe uma palavra de cura, uma palavra de esperança. Minha resposta é sim. São vários os versículos em toda a Escritura, vários os caminhos que nos mostram não somente as orientações, as ferramentas que o Senhor disponibilizou para nós, para que nós possamos seguir essa carreira cristã com saúde, também psicológica e emocional, mas o Senhor também fala de cura, de libertação, de restauração. E é sobre tudo isso que nós vamos falar nos próximos episódios. Mas para te encorajar a um caminho sobremodo excelente, eu quero retomar o versículo de Isaías, que mostra aquele quadro tão triste da queda do homem, aquele quadro em que nós, até alguns minutos atrás, nos encontrávamos. Isaías 1, 5, 6 diz que, de fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos, nem atados, tampouco tratados com azeite. Oh, Senhor Jesus, que versículo maravilhoso, porque apesar de trazer esse quadro tão triste, o versículo conclui mostrando qual é o caminho, um dos caminhos que nós podemos buscar para alcançar essa limpeza, essa restauração, essa regeneração do nosso ser interior. Aqui essa expressão tratados com azeite significa ser amolecido, ser suavizado, tornar-se terno. O que mais uma alma endurecida pelo pecado e pela dor, como a minha e talvez a sua, necessite do que ser suavizada, do que ser amolecida e do que se tornar-se eterna. Mas o mais interessante é que a palavra azeite na Bíblia tipifica o Espírito, mas nessa passagem específica, a palavra hebraica é shemen, que no outro momento em que ela aparece, é em Êxodo 30, 25, que está ali falando do óleo composto da unção. Nós sabemos que o óleo composto da unção é a união desse Cristo que foi partido por nós, que teve uma humanidade elevada, perfeita, ao Pai e ao Espírito Santo. Então, o que esse versículo diz para nós é que esse Espírito composto, que tem poder de restaurar, tem o poder de renovar, tem o poder de nos conformar, de nos transformar e de nos glorificar, ele está disponível para fazer essa obra maravilhosa no nosso ser interior, essa obra de restauração dessa alma caída. E é por isso que eu te convido a se inscrever nesse canal, clicar no sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens e te encorajo mais uma vez a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também precisam de uma cura interior. Lembre-se que o Senhor ama o homem, Ele deseja que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Até a próxima!